Olá, vamos para o direito sucessório. Começamos com o conceito de direito sucessório. O que é o direito sucessório? Direito sucessório, ele vai ter dois aspectos aqui que vão trabalhar em conjunto. Nós vamos ter, de um lado, o morto, alguém que morre, e, de outro lado, os sucessores. Quando alguém morre, essa pessoa que morreu deixa dinheiro, deixa patrimônio, deixa dívidas, inclusive, relações jurídicas. O morto pode ser um locador de um imóvel, né? É dono de um imóvel que ele recebe aluguel, ou pode ser um locatário que paga aluguel. Portanto, ele deixa também relações jurídicas, além de dívidas, bens e patrimônio, deixa também o falecido relações jurídicas. E o que vai acontecer com esse patrimônio? O que vai acontecer com esse dinheiro? O que vai acontecer com essas dívidas? O que vai acontecer com essas relações jurídicas? De um lado, deixadas pelo morto, de outro lado, nós temos os sucessores. Então, o estudo do direito sucessório, o direito sucessório, nada mais é do que o estudo dessa transferência do morto, de um lado, para os sucessores, de outro lado, desse dinheiro, patrimônio e relações jurídicas. Isso que é o direito sucessório. Eu repito, é o estudo da transferência do dinheiro, patrimônio, dívidas, inclusive, relações jurídicas, inclusive, do morto, de um lado, para os sucessores, de outro lado. Isso que é o direito sucessório. A gente estuda essa transferência. Como que isso vai do morto para os seus sucessores. Resumindo, então, isso que eu falei até agora, qual que é o conceito para a doutrina de direito sucessório, se vocês quiserem, conceito aí da doutrina de direito sucessório. Direito sucessório é o complexo de normas, direito sucessório é o complexo de normas que rege a transmissão, É o complexo de normas que rege a transmissão de dinheiro, bens, dívidas e relações jurídicas do falecido para os seus sucessores. Repito, conceito de direito sucessório. Direito sucessório é o complexo de normas que rege a transmissão de dinheiro, bens, dívidas, relações jurídicas do falecido para os seus sucessores. Isso que é o direito sucessório. Antes da gente passar para o próximo tema, ainda dentro aqui desse primeiro tema de direito sucessório, chamado conceito de direito sucessório, você poderia me perguntar o seguinte: Cristiano, mas as dívidas também? As dívidas deixadas pelo morto também serão transferidas para os sucessores? As dívidas deixadas pelo morto também são transferidas para os sucessores? E a resposta é, cuidado, a resposta é sim. A resposta é sim. Vírgula, até as forças da herança. Como diz o código gosta dessa expressão, até as forças da herança. O que significa dizer até as forças da herança? Significa dizer até o limite do dinheiro e patrimônio deixado pelo morto. Então, se você me perguntar, o herdeiro tem que pagar a dívida do morto? A resposta é sim. Tem que pagar a dívida do morto, sim. Usando dinheiro e patrimônio do morto. Nunca dinheiro dele, herdeiro. O herdeiro nunca vai precisar usar dinheiro dele, herdeiro, para pagar a dívida do morto. Então, importante lembrar isso. Não tem qualquer exceção em nenhuma lei brasileira dizendo que o herdeiro tem que usar dinheiro dele, herdeiro, para pagar a dívida deixada pelo morto. Nenhuma lei brasileira, nenhuma exceção do Brasil, mandando o herdeiro usar o dinheiro dele, herdeiro, para pagar a dívida do morto. Agora, o herdeiro tem que pagar a dívida do morto. Sabe por quê? Vou dar um exemplo.
o morto deixa 300 mil reais em dinheiro e 100 mil reais em dívidas. 300 em dinheiro, ativo, e 100 mil reais em dívidas. Se você falar que o herdeiro não precisa pagar a dívida do morto, o herdeiro pode pegar os 300 mil e gastar, não é isso? Ele não precisa pagar os 100 mil de dívidas deixadas pelo morto. Então, você estaria equivocadamente dizendo que o herdeiro pode pegar os 300 mil que o morto deixou em dinheiro e gastar tudo. Mas não é assim que funciona, está errado. Esse raciocínio está errado. O que o herdeiro vai fazer lá no inventário, inclusive, durante o inventário? Vai pegar os 300 mil, pagar as dívidas, tem 100 mil de dívida, pega 100 mil desses 300 mil, paga todas as dívidas, quitou as dívidas, aí o que sobrou? 200 mil, não é isso? 300 mil de dinheiro, menos 100 mil reais de dívidas, teve uma sobra líquida de 200 mil reais. Aí sim o herdeiro vai poder usar esse dinheiro, passou a ser dele, ele vai herdar esse dinheiro, vai pagar imposto, causa-mortes, que a gente vai estudar em outra aula com calma, pagou o imposto, ele vai receber a herança que sobrou, líquida, né? Depois do pagamento das dívidas, aí sim o herdeiro vai fazer o que ele quiser. Mas percebe, então, que o herdeiro paga, sim, as dívidas, né? Aqueles 100 mil que o morto deixou, ele vai pagar com o dinheiro do morto, mas o herdeiro vai pagar logo no inventário. E aí tem uma pergunta aqui da Daniele. E se o morto não deixar bens? Vamos inverter, né? Conforme a Daniele perguntou. Se tiver um morto deixado mais dívidas do que patrimônio. Então, agora, no segundo exemplo, né? A pedido aí da aluna, 100 mil reais o morto deixou de dinheiro, 100 mil de dinheiro, e deixou 300 mil reais de dívidas. Então, mais dívidas do que dinheiro. O que vai ter que fazer? Vai ter que usar todo o dinheiro para pagar parcialmente as dívidas, tá? Não vai dar para pagar todas as dívidas, porque não tem dinheiro, não tem patrimônio deixado pelo morto para pagar todas as dívidas. Vai pagar o que dá de dívidas. E o que sobrou de dívidas? Os credores vão ter que arcar com esse prejuízo. Então, quem deu crédito para aquele morto, antes de ele morrer, claro, né? Esses credores que deram crédito para o falecido vão acabar ficando no prejuízo, vão ficar sem receber esse crédito. Paciência, essa dívida nunca vai ser paga. Por quê? Porque o herdeiro, aquilo que eu acabei de falar, porque o herdeiro nunca tem que usar dinheiro dele, herdeiro, para pagar a dívida do morto. Então, os credores do morto simplesmente vão ficar sem receber e vão arcar com esse prejuízo, vão ficar sem esse dinheiro. Tá? Então, tá aí o conceito de direito sucessório com as primeiras questões de direito sucessório que nós temos que enfrentar. Segundo tema de direito sucessório, o fundamento do direito sucessório. Fundamento do direito sucessório. Fundamento do direito sucessório, podemos começar com o fundamento histórico e econômico do direito sucessório, depois eu termino com o fundamento jurídico do direito sucessório. Direito sucessório, fundamento histórico e econômico do direito sucessório, funciona da seguinte forma. Parece que é uma razão bonita, uma razão altruísta, né? Altruísta significa que você não quer nada em troca, faz alguma coisa e nada em troca, mas não é nada altruístico o escopo, né? O objetivo de ter direito sucessório. Na verdade, existe historicamente e economicamente direito sucessório para incentivar a produção de riqueza e incentivar a acumulação de riqueza. Repito, o fundamento histórico e econômico do direito sucessório é para incentivar a produção de riqueza e incentivar a acumulação de riqueza. Explico melhor. Vou imaginar que você chegue a um determinado momento da sua vida e você tenha dinheiro para fazer tudo. Independentemente se com 30 anos, com 50 anos ou com 70 anos. Você tem dinheiro para fazer tudo o que você quer.
ir em todas as viagens e ter a casa que você quer, nos melhores restaurantes e assim por diante, tá? E quando você morrer, todo o que sobrar vai para o governo. O que provavelmente iria acontecer? Provavelmente, não todos, mas boa parte das pessoas só ia passar a gastar dinheiro e ia parar de produzir, ia parar de trabalhar. E o governo, a lei, não quer que as pessoas parem de trabalhar. A verdade é essa. Por quê? Porque toda vez que alguém trabalha, toda vez que uma pessoa, que um ser humano trabalha, ele produz riqueza, e ao produzir riqueza, ele produz riqueza não só para si mesmo, mas para o governo, ele paga imposto. Quer ver? Você é funcionário. Tanto faz se você é funcionário de uma empresa privada ou se você é funcionário público. Se você é funcionário, seja de empresa privada, seja funcionário público, você paga imposto de renda, não é isso? Você tem que pagar imposto de renda. Se você é dono de uma indústria, você já ouviu falar de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Se você tem um comércio, você já ouviu falar de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Se você presta serviço, você já sabe o que é o ISS, Imposto sobre Serviço. Então, tanto faz se você é funcionário de empresa privada, se você é funcionário público, se você é dono de uma indústria, se você é dono de um comércio, ou se você presta serviço, está trabalhando, está pagando imposto. Então, o governo quer que as pessoas continuem trabalhando, de preferência, até o final da vida. Então, o governo diz o seguinte: olha, mesmo que você já tenha muito dinheiro, se você continuar trabalhando até o final da vida, aquilo que sobrar de dinheiro vai para os seus herdeiros, para as pessoas que você mais gosta. Então, o fato de existir direito sucessório é um incentivo às pessoas continuarem trabalhando, de preferência até o final da vida. Essa é uma das razões, um dos fundamentos do direito sucessório. E economicamente também é nesse sentido. Há um incentivo à acumulação de riqueza. A legislação quer, de certo modo, que essa acumulação de riqueza permaneça. Paga-se o imposto de causa-morte, que a gente vai estudar, o ITCMD, que a gente vai estudar em outra aula, com calma, mas efetuado o pagamento do imposto causa-mortes, o restante do dinheiro vai para os herdeiros. Você imagina se tem muito dinheiro, os herdeiros vão receber muito dinheiro. A herança vai toda lá para os herdeiros. O imposto causa-mortes é no máximo no Brasil de 8%. A gente vai estudar isso com calma, mas já vou adiantar isso, vai. 8% no máximo. Tem estado que é 4%. O estado de São Paulo, por exemplo, é 4%. Então, a grande parte do patrimônio do morto vai realmente para os herdeiros. De modo que qual que é a razão econômica de existir direito sucessório? A razão, querendo ou não estou falando que isso está certo, isso está errado, aí tem questões filosóficas, econômicas, políticas, sociológicas, filosóficas até, para se discutir isso. Mas, independentemente de outras questões, qual que é a razão de ter, a razão econômica de ter direito sucessório é de manter essa acumulação de riqueza. Porque no mundo capitalista, há a necessidade de ter pessoas com muito dinheiro para criar grandes empresas. Porque você não consegue criar grandes empresas, como eu falei, independentemente aqui de ser favorável ou contrário a esse raciocínio. Isso já é outra história. Mas o que eu estou dizendo, como é, né? Como é no mundo capitalista e como é no Brasil. É como que uma pessoa monta um banco, como que uma pessoa monta um estaleiro para produzir navio, como que uma pessoa monta uma empresa para produzir avião, aeronave, se ela tiver pouco dinheiro. Então, há necessidade no mundo capitalista de pessoas que tenham muito dinheiro. Tá? Essa é a visão capitalista, é a visão capitalista da legislação brasileira do dia atual. Tá? Então, essas são as razões econômicas e históricas do direito sucessório, de existir direito sucessório, tá? Para incentivar a acumulação e a produção de riqueza. E qual que é o fundamento jurídico? Qual que é o fundamento jurídico do direito sucessório? O fundamento jurídico do direito sucessório está lá na Constituição Federal,
no artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Está aí no chat, artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. O que diz lá o artigo 5º, inciso 30 da Constituição? É garantido o direito de herança. Então, a Constituição Federal garante o direito de herança. Protege lá no artigo 5º o direito de herança. De modo que, se viesse uma lei, se fosse aprovada uma lei federal, dizendo o seguinte: quando a pessoa morre, todo o dinheiro e o patrimônio dela vai para o governo. Essa lei seria certamente inconstitucional, claro. Ela seria inconstitucional, porque é um direito das pessoas terem garantido o direito de receber a herança. Está garantido constitucionalmente. Está lá na Constituição Federal. É claro que a Constituição Federal não regulamenta o direito à herança. Quem vai regulamentar é a legislação infraconstitucional, é o Código Civil. É o Código Civil que vem e regulamenta quem herda, quem não herda, quanto que recebe, quais as causas de perda da herança, como que divide a herança, quantos por cento vão ficar para cada herdeiro, e assim por diante. Né? Então, é a legislação infraconstitucional que vai regulamentar essa divisão da herança. Né? Não está na Constituição Federal, mas a Constituição protege, esse é o fundamento legal, a base da proteção do direito do direito sucessório, do direito à herança, do direito das sucessões. Próximo tema, terminamos então o fundamento do direito sucessório, passamos para o próximo tema da aula de hoje, conteúdo. Qual que é o conteúdo do direito sucessório? Nós podemos dividir o direito sucessório em 4 grandes temas. 4 grandes temas, tá? Primeiro grande tema, regras gerais. Regras gerais do direito sucessório. São regras gerais que se aplicam a toda a matéria do direito sucessório. Segundo grande tema do direito sucessório, segunda parte do direito sucessório, é chamada de sucessão legítima. Sucessão legítima. O que é a sucessão legítima? A sucessão legítima é a divisão da herança quando o morto não deixou testamento, não deixou por escrito a forma de dividir a herança. Aí nós falamos em sucessão legítima. A grande maioria dos brasileiros e das brasileiras morre sem deixar testamento. E aí se aplicam as regras da sucessão legítima, que nós vamos estudar com calma. E aí a lei que estabelece quem herda, quanto herda, como que divide. Vai ser a lei, o Código Civil, que é uma lei federal, que vai explicar, que vai regulamentar como que é feita essa divisão da herança entre os herdeiros. Se chama sucessão legítima, o segundo grande tema do direito sucessório. Em seguida, nós vamos estudar o terceiro grande tema, que se chama sucessão testamentária. A sucessão testamentária, o nome já está dando a dica, né? Como que alguém faz para deixar, para depois da morte, a divisão da herança por escrito? Quero deixar por escrito como que vai dividir o meu patrimônio, né? Eu quero já decidir, eu já quero deixar por escrito quem herda, quem não herda, quem recebe, qual patrimônio recebe, para depois da minha morte. Como que se chama isso? Sucessão testamentária. Os países chamados de primeiro mundo, como Europa, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, por exemplo, Japão, são países que normalmente é muito comum se fazer testamento. Ao contrário do Brasil, né? É muito comum se fazer testamento. A pessoa, quando chega mais ou menos na idade ali de 40 e poucos anos, especialmente quando decide não ter mais filhos, ela faz o testamento. Já faz o testamento decidindo. Então, no brasileiro ainda, talvez questões religiosas, filosóficas, etc., o brasileiro, a brasileira acha que quando faz o testamento vai morrer. Né? Não tem nada a ver, até porque os países de primeiro mundo vivem mais, têm uma expectativa de vida maior do que a do Brasil. Né? Não é porque eles fazem testamento com 40, 45 anos que eles morrem mais cedo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Eu tenho uma prima que mora na Nova Zelândia, já há uns 15 anos mora na Nova Zelândia, e ela fez isso, a coisa mais natural do mundo. Quando ela chegou lá com 41, 42 anos de idade,
ela me ligou, até meus tios já são falecidos, né? Deixaram a herança aqui no Brasil para ela, e ela me ligou e falou, eu quero fazer o testamento, tal, vou fazer um testamento lá na Nova Zelândia, e ela queria fazer um testamento aqui no Brasil, pediu lá uma outra sugestão aí de primo para primo, né? E ela fez o testamento. Ela fez o testamento dela, e olha que ela tem uma filha só, ela é casada com um neozelandês, e tem só uma filha. Mesmo assim, ela falou, não, eu quero deixar o máximo possível para minha filha. Fala, não tem problema, faz um testamento, tal, assim, assado, deixando a parte, testamento simples até, de pouquíssimas cláusulas, né? Deixando tudo que você pode lá para a sua filha. Então, é super comum que isso aconteça, tá? Mas no Brasil já não é tão comum. Mas cada vez está aumentando. Eu estava conversando outro dia com um tabelião do tabelionato de notas, né, popularmente chamado de dono do tabelionato de notas, mas tecnicamente se chama tabelião do tabelionato de notas. E isso no ano passado eu conversei com esse tabelião, e ele estava me contando que aumentou muito por conta da pandemia, por exemplo, o número de testamentos. As pessoas começaram a pensar na possibilidade de morrer e tal, essa proximidade da morte, essa pandemia terrível que abate a todo o mundo, acabou fazendo com que muitas pessoas repensassem a vida e a eventual morte fazendo o testamento. Aumentou bastante o número de testamentos. Tá? Mas ainda assim, não é comum as pessoas, mesmo com a pandemia, a grande maioria das pessoas acabam não fazendo testamento. E, por fim, o quarto e último tema, a quarta e última parte do direito sucessório é o inventário e partilha. Ou seja, como que você faz processualmente, né? Como que você faz o processo de inventário, tá? Para você documentar aquela divisão. As três primeiras partes, as regras gerais, sucessão legítima e sucessão testamentária, são as regras de divisão da herança. Quem fica com o quê, como que divide, quantos por cento para cada um, como faz testamento e assim por diante. E essa quarta e última parte é a parte processual, como que você vai fazer processualmente, vai tocar o processo de inventário, ou vai fazer no tabelionato de notas, o inventário chamado administrativo, extrajudicial, para documentar essa divisão da herança. Esses são, então, os quatro grandes temas, o conteúdo do direito sucessório. Terminamos mais esse tema de direito sucessório. Vamos passar para o próximo assunto da nossa aula de hoje, que é a acepção. A acepção jurídica. Acepção jurídica da palavra sucessão. Acepção jurídica da palavra sucessão. O que significa a palavra sucessão? Antes da acepção jurídica, vamos falar da acepção da palavra, apenas para o português, para a língua portuguesa. Para a língua portuguesa, e antes de eu falar disso, uma perguntinha aqui do Gabriel, inventário e partilha, tá? Inventário e partilha. Né? O quarto grande tema é o inventário e partilha, tá, Gabriel? Tá, Gabriel? Então, acepção. A acepção da palavra, o significado da palavra sucessão é vir depois, vir em seguida. Explico melhor. Sucessão vem da palavra suceder. E suceder significa vir depois, vir em seguida. Tá? Repito, então, sucessão vem de suceder e suceder significa vir depois, vir em seguida. Então, sucessão ou sucessor é aquele que vem depois. Sucessor é aquele que vem em seguida. Tá? Para o português, para a língua portuguesa, sucessor é aquele que vem depois, aquele que vem em seguida. Dado essa ideia inicial da palavrinha sucessão, podemos chegar, então, no significado jurídico, na acepção jurídica da palavra sucessão. No significado jurídico, na acepção jurídica, sucessão pode ser dividida, então, em dois aspectos. Sucessão
sucessão intervivos e sucessão causa-mortis. Coloquei aqui no chat, sucessão intervivos, entre aspas, porque é uma expressão do latim, intervivos, e sucessão causa-mortis, também entre aspas, causa-mortis, por ser uma expressão do latim. Então, vamos entender esses dois aspectos jurídicos da palavra sucessão. A sucessão intervivos é a sucessão em que o ato jurídico é praticado em vida para produzir efeitos em vida. Dou exemplo. Quando eu faço um contrato de compra e venda, o vendedor eu estou vivo e o comprador está vivo também. O ato jurídico é feito em vida, claro, né? Mas para produzir efeitos em vida, durante a vida do comprador e do vendedor. Então, a sucessão intervivos tem a ver com contratos, com negócios jurídicos, da espécie contratos, tá? Então, os contratos de compra e venda, de doação, de permuta, são exemplos de sucessão intervivos, que não tem a ver, portanto, com a nossa matéria de direito sucessório, tá? Mas eu preciso dar a visão geral primeiro para chegar no específico, tá? Então, repito, a sucessão intervivos é a sucessão em que o ato jurídico é praticado para produzir efeitos ainda em vida, para produzir efeitos ainda em vida. Exemplo, contrato de compra e venda, de doação, permuta, tá? E assim por diante. Na sucessão causa-mortis, o ato é praticado em vida, mas para produzir efeitos apenas após a morte. Então, na sucessão causa-mortis, o ato jurídico é praticado em vida para produzir efeitos a partir da morte, da pessoa. Então, aí nós estamos diante da sucessão causa-mortis de verdade. O que significa, então, causa-mortis? Por causa da morte de uma pessoa natural. A sucessão causa-mortis, portanto, ela é desencadeada, ela começa, a sucessão causa-mortis começa com a morte de um ser humano, com a morte de uma pessoa natural, né, também chamada de pessoa física, com a morte de uma pessoa natural. Então, a morte de uma pessoa natural é que vai dar início à sucessão causa-morte. Não existe direito sucessório, não existe aplicação das regras do direito sucessório, né? Não vai se fazer partilha, inventário, divisão da herança, sem que ocorra a morte. A morte é que dá início à sucessão causa-mortis. Tá? Então, o que nós estudamos ao longo do direito sucessório? Nada mais é do que a sucessão causa-mortis. A sucessão causa-mortis. Tá? Muito bem. E se nós temos sucessão causa-mortis, nós sempre vamos ter a figura do famoso morto, da pessoa que morreu. Paciência. Infelizmente, sempre alguém tem que morrer. Uma pessoa natural morre para se dar início à sucessão causa-mortis. Por que eu estou destacando aqui a figura do morto? Porque eu tenho que explicar algo na sequência, que é o seguinte: é muito comum as pessoas se referirem ao morto como, qual é a expressão que o pessoal usa muito? De cujos. A expressão de cujos. E aí eu pergunto para vocês: tá certo usar a expressão de cujos como sinônimo de morto? Muito comum se utilizar, as pessoas usarem como sinônimo de morto a expressão de cujos. Pode usar? Bom, antes de mais nada, não custa falar o seguinte: a expressão de cujos vem de uma frase que é de cujos successione agitur. Está aí no chat, de cujos
successione agito. Essa frase toda, de cujos successione agito, significa de cuja sucessão se trata. De cuja sucessão se trata. Essa frase toda, portanto, de cuja sucessão se trata, é que significa morto. Mas perceba que a frase toda, numa tradução literal, significa de cuja sucessão se trata. Então, a expressão de cujo é só o comecinho da frase. Numa tradução literal, de cujo significa só de cuja. Né? Olha só que interessante. Mas, na verdade, para a gente não utilizar sempre a expressão toda, de cujo sucessione agito, de cujo sucessione agito, a gente acabou usando o comecinho da frase, que é de cujos, como sinônimo de morto. Entendeu? Então, a gente acabou usando a expressão de cujos como sinônimo de morto. Então, não custa saber que a expressão de cujos vem de uma expressão maior que significa de cujo sucessione agito, que na tradução significa de cujo sucessione agito, de cuja sucessão se trata. Mas que, na verdade, uma tradução literal, de cujos é só de cuja. Na prática, entretanto, você vai me perguntar ainda, professor, mas eu insisto na pergunta. Eu posso, na minha petição no fórum, utilizar de cujos como sinônimo de morto? Aí eu vou dizer para você, se o desembargador utiliza no acórdão, eu já li várias vezes acórdão, com a expressão, entre aspas, de cujos, para se referir ao morto. Ora, se o desembargador usa, a gente pode usar também, né? Então, não vou dizer que está proibido de usar. Passou a ser uma praxe forense. Né? Alguns doutrinadores usam, a jurisprudência usa. Então, ora, se doutrina usa, se tem jurisprudência que usa de cujos, apenas de cujos, entre aspas, como sinônimo de morto, eu não vou dizer que é proibido, tá? Mas tem que saber a expressão toda, não custa saber a expressão toda que se refere ao morto. Certo? Dado essas ideias iniciais aqui da sucessão e de cujos, podemos passar para o próximo tema. Próximo item de hoje são as espécies de sucessão. Espécies de sucessão. Próximo tema da aula de hoje, espécies de sucessão. Espécies de sucessão. Muito bem. Espécies de sucessão, gente, nós vamos ter algumas classificações e vamos começar, então, pela primeira classificação. Primeira classificação de sucessão. A gente pode dividir sucessão em sucessão a título universal e sucessão a título singular. Então, podemos classificar sucessão em sucessão a título universal e sucessão a título singular. Tá? Sucessão a título universal e sucessão a título singular. O que é a sucessão a título universal? O que significa essa expressão sucessão a título universal? Tá? Sucessão a título universal, eu vou dar uma dica para vocês. Antes de eu dar o conceito, eu vou dar uma dica. Tá? Eu vou dar uma palavrinha só de dica. Se você lembrar dessa palavrinha, você mata a charada. Aí você escreve do jeito que você quiser, tá? Mas lembra da palavrinha que é a dica, que você mata a charada na hora. E a palavra para lembrar da sucessão a título universal é a seguinte: porcentagem. Tá? Lembrando que porcentagem ou percentagem, as duas formas estão corretas. Tanto faz falar percentagem ou porcentagem. A maioria utiliza porcentagem, mas não está errado falar percentagem também, tá bom? Não custa lembrar isso. Então, porcentagem. Lembrou dessa palavrinha, matou a charada. Tá? Então, eu vou explicar melhor agora, tá? Mas lembra da dica que fica mais fácil. O que é a sucessão a título universal? A sucessão a título universal é a seguinte: os herdeiros recebem uma porcentagem
do patrimônio do morto. Isso é fácil, né? Repito, os herdeiros recebem uma porcentagem do patrimônio do morto. Professor, você vai me perguntar assim, Cristiano, qual porcentagem? Tanto faz. Pode ser 1%, 2%, 10%, 50% ou 100%. Vamos supor que tenha um único filho, que é o único herdeiro. Esse único herdeiro vai receber 100% da herança. Se você está falando em porcentagem, a sucessão é a título universal. Tá? Então, lembra disso. Se você está falando em porcentagem, que o herdeiro recebe uma porcentagem do patrimônio do morto, então é sucessão a título universal, mesmo que seja 100%. Mesmo que seja 100%, certo? Vamos para a sucessão a título singular agora. O que é a sucessão a título singular? A sucessão a título singular, eu vou dar uma dica também. Vou dar uma dica antes de dar o conceito. Qual que é a dica? A dica é uma expressãozinha. Coisa certa. 2 palavras. Coisa certa. Coisa certa. Essa é a dica. Lembrou disso, você mata a charada. O que é a sucessão a título singular, então? A sucessão a título singular, agora eu vou explicar melhor, conforme o João aqui muito bem falou, agora eu vou explicar melhor. Eu só dei a dica por enquanto. O que é a sucessão a título singular? O sucessor recebe um bem ou um direito certo e determinado. Repito, o sucessor recebe um bem ou um direito certo e determinado. Né? Então, aquele bem específico, aquela coisa específica, aquela casa vai ficar para fulano de tal, aquele carro vai ficar para fulano de tal, aquele bem delimitado, específico, identificado, vai ficar para alguém. Então, se eu escrevo no meu testamento, deixo minha casa localizada na rua tal, número tal, bairro tal, para fulano de tal. Aí é uma sucessão a título singular, porque eu especifiquei. Eu identifiquei aquele bem, aquela coisa ou aquele direito certo e determinado que eu vou deixar para uma determinada pessoa. Então, aí não é uma porcentagem do patrimônio do morto, apenas uma porcentagem que você vai identificar o que vai ser, o que vai existir dentro dessa porcentagem. Não, vai ser um bem específico ou uma coisa específica, exatamente identificada. Tá? Tá aí a primeira classificação da sucessão a título universal e da sucessão a título singular. Pergunta aqui do Emerson. Nós podemos ter no mesmo testamento sucessão a título universal e sucessão a título singular? E a resposta é sim. Nós podemos sim. Quer ver um exemplo? Aí, aproveitando a pergunta do Emerson, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha 10 casas, tá? Vamos imaginar que eu tenha 10 imóveis, tá? E tenha lá 5 filhos. Aí, eu escrevo assim no testamento. Deixo a casa localizada na rua tal, número tal, bairro tal, para fulano de tal. Primeira cláusula do testamento, certo? Escrevi na primeira cláusula do testamento. Deixo essa casa para essa pessoa. Então, aí é a título singular. Essa casa vai ser a título singular. Segunda cláusula do testamento, no mesmo testamento. Eu escrevo lá, na cláusula de baixo. Em relação ao restante dos meus bens, deixo 20% para a instituição de caridade, asilo tal, creche tal. Então, você percebe que você percebe que eu estou deixando um bem específico para uma pessoa específica, e em relação aos demais bens, uma porcentagem desses bens para, por exemplo, uma instituição de caridade, ou uma porcentagem desses bens para alguém, para
parente meu, para um filho meu, para um sobrinho meu, para quem eu quiser, tá? Para quem eu quiser, tá bom? Então, é perfeitamente possível, sim, que nós tenhamos, ao mesmo tempo, no mesmo testamento, a sucessão a título singular e a sucessão a título universal, tá? Essa é a primeira classificação, tá? Primeira classificação. Vamos para a segunda classificação. Segunda classificação. Segunda classificação, nós vamos classificar sucessão em... Vamos classificar a sucessão em sucessão legítima e sucessão testamentária. Sucessão legítima e sucessão testamentária. Agora, eu dei uma ideia ali no comecinho da aula, a gente está sempre começando da ideia geral, aí a gente vai aprofundando. Quanto mais vão passar as aulas e as semanas, nós vamos aprofundando, entrando em mais detalhes. Sempre a gente tem que começar com o geral, depois a gente vai aprofundando nas aulas seguintes, ou às vezes na mesma aula. É isso que a gente está falando agora. Lá no comecinho da aula eu citei sucessão legítima e testamentária. Agora eu vou aprofundar sobre essas expressões, sobre essa classificação. Vamos começar com a sucessão legítima. A sucessão legítima, ela decorre, a palavrinha legítima, sucessão legítima, ela decorre da lei. É a sucessão que decorre da lei. Por quê? Porque a pessoa morre ab intestato. A pessoa morreu ab intestato. Então, repito, na sucessão legítima, a sucessão legítima é aquela que decorre da lei. Conceito de sucessão legítima é a sucessão que decorre da lei. Por que é a sucessão que decorre da lei? É a sucessão que decorre da lei porque a pessoa morreu ab intestato. O que significa ab? Sem. Intestato, testamento. Ou seja, a pessoa morreu sem deixar testamento. Testamento ou codicilo. Mas codicilo eu já falo daqui a pouco, logo na sequência. Sem deixar testamento, ou codicilo. Tá? Codicilo. Então, se ela não deixou por escrito, tá? Se ela não deixou por escrito a divisão da herança, né? Se ela não fez um testamento, se ela não deixou por escrito a divisão da herança, então a herança vai ser dividida conforme as regras da sucessão legítima. Onde que estão as regras da sucessão legítima? Na lei, no código. É o código de detalhe, é isso que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas, como que divide essa herança, se a pessoa morreu sem deixar testamento. Agora, tem a segunda espécie. E na sucessão testamentária? Na sucessão testamentária, a pessoa pode deixar por escrito a divisão da herança. Na sucessão testamentária, então, ela vai escrever o quê? Ela vai escrever uma disposição de última vontade. Ela vai escrever uma disposição de última vontade. Então, na sucessão testamentária, a pessoa, enquanto ela está viva, ela vai escrever uma disposição de última vontade, também chamada de ato de última vontade. As duas formas estão corretas de falar e de escrever. Ato de última vontade é a mesma coisa que disposição de última vontade. São expressões sinônimas. E aí, se cair numa prova, se cair num teste, né? Num trabalho anterior ou final. Uma pergunta assim, por exemplo. As espécies de disposição de última vontade são... Quais são as espécies de disposição de última vontade? Tem duas espécies. A mais famosa, que é o testamento, e a menos famosa, que é o codicilo. Tem gente que, quando eu falei codicilo, fala, mas como é que escreve isso, né?
Tem gente que fez careta para mim aí. Eu vou escrever, calma. A Natália fez careta ali para mim. Vai, como que você escreve esse negócio que ele falou aí? Vários outros fizeram careta também aí. Codicilo, está aí escrito. Então, se cair numa prova teste, como já caiu no exame de ordem, as espécies de disposição de última vontade são... Qual é a resposta certa? É a alternativa que está escrito assim. Testamento e codicilo. Tá? Testamento e codicilo. Claro que a gente vai estudar mais para frente, com calma, todas as espécies de testamento. Vamos estudar o codicilo também. O codicilo não tem subespécies. Codicilo é rapidinho para a gente estudar, né? O testamento que é demorado. O testamento são 6 espécies de testamento. Testamento público, particular, cerrado, marítimo, aeronáutico e militar. São 6 espécies de testamento. Nós vamos estudar um por um. Fiquem tranquilos, não precisa nem anotar hoje, tá? Nós vamos chegar lá. Nós vamos estudar daqui uns 2 meses. Uns 2 meses nós vamos estudar com calma testamento e codicilo, tá? Nesse momento tem que saber, então, apenas que as disposições de última vontade são testamento e codicilo. Só para não ficar com curiosidade, né? Se você me perguntar, Cristiano, o que é codicilo? Codicilo é como se fosse um testamento, mas sem as formalidades do testamento. Você pega uma folha de papel, escreve aí, ó, deixo minhas roupas para o meu irmão, deixo as fotos de família para minha irmã, deixo R$ 500 para não sei quem, né? Mas para tratar de coisas de pequeno valor financeiro, tá? Basta uma folha, escrever, assinada, tá feito um codicilo. É como se fosse um testamento, mas sem todas aquelas formalidades do testamento. Mas a gente vai voltar a isso, não precisa se preocupar nesse momento, nós vamos ter aula para explicar com calma o que é o codicilo, tá bom? Então, tá aí as espécies de disposição de última vontade. Algumas questões aqui que eu vou fazer agora para vocês, para a gente, que nós temos que enfrentar. E aqui é uma pergunta do Pedro: é possível as duas sucessões simultâneas? É possível sim as duas, Pedro, as duas sucessões de forma simultânea. Quer ver? Vamos voltar lá num exemplo. Vamos imaginar, vamos dar um exemplo, que eu tenha 10 imóveis. Eu faço um testamento só tratando de um imóvel. Olha, dos meus 10 imóveis, eu escrevo meu testamento. Um imóvel específico eu deixo para fulano de tal. Ponto. Não escrevo mais nada no testamento. O que a gente vai ter nesse caso? Em relação ao testamento, vão ser aplicadas as regras da sucessão testamentária. Mas nesse testamento não falou nada dos outros 9 imóveis. Como que nós vamos dividir esses 9 imóveis se eu não falei nada no testamento? Esses outros 9 imóveis vão ser divididos conforme a lei, conforme o Código Civil. E quando a lei que estabelece a divisão da herança, como que se chama isso? Sucessão legítima. Percebe? Então, todos os bens, móveis e imóveis, todo o patrimônio, não incluído no testamento ou no codicilo, serão divididos conforme o Código Civil, conforme as regras da sucessão legítima. Então, perfeitamente possível que nós tenhamos, ao mesmo tempo, no mesmo inventário, da mesmo morto, sucessão legítima e sucessão testamentária. Os artigos da sucessão legítima, os artigos da sucessão testamentária sendo aplicados. Não em relação ao mesmo bem, em relação a bens diferentes, mas em relação ao patrimônio do mesmo morto, né, da mesma pessoa que morreu. Tá? Algumas questõezinhas aqui que eu preciso enfrentar nesse momento. Primeira pergunta. Olha lá, eu acabei de dar as duas classificações, não é verdade? Acabei de dar as duas classificações. Primeira classificação, sucessão a título universal e singular, e a segunda classificação, sucessão a legítima e testamentária. Então, primeira pergunta é o que eu faço. A sucessão legítima, olha lá, a sucessão legítima, ela é sempre a título universal, sempre a título singular, ou ela pode ser as duas? Raciocine aqui comigo. A sucessão legítima. Ela pode ser as duas, ela pode ser a título universal e a título singular, ou ela vai ser só a título universal, ou ela vai ser só a título singular.
Só a título universal, professor. Isso, só a título universal. Aí vai ser só a título universal. Por que que vai ser só a título universal? Porque, olha só, está escrito na lei. Está escrito na lei. Está escrito na lei que a divisão da herança vai ser tantos por cento para cada um. Será que é possível estar escrito na lei assim? Quando fulano de tal morrer, a casa dele localizada na rua tal, número tal, bairro tal, vai ficar para fulano de tal? É possível estar escrito isso no Código Civil? Não, né? Não. Então, não é possível. Então, não é possível estar escrito na lei uma sucessão a título singular. A sucessão a título universal, ela sempre vai acontecer na sucessão legítima. Então, resposta da primeira pergunta. Vamos lá, para ficar organizado aí. Resposta da primeira pergunta. A sucessão legítima, a sucessão legítima é sempre a título universal. A sucessão legítima é sempre a título universal. Tá? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, de certo modo, alguém já tinha me perguntado agora há pouco, eu acabei respondendo, mas eu vou deixar organizado aí para, se alguém não anotou, anotar agora se quiser. E a segunda pergunta se refere à sucessão testamentária. A sucessão testamentária é sempre a título singular, sempre a título universal, ou pode ser as duas? Vocês acabaram perguntando isso para mim, eu acabei antecipando até essa questão, por conta de alguém ter me perguntado agora há pouco. Pode ser as duas, né? Eu posso fazer um testamento deixando um bem específico, posso fazer o testamento deixando uma porcentagem, ou as duas coisas até ao mesmo tempo. Então, qual é a resposta da segunda pergunta? Vamos lá. Resposta da segunda pergunta. A sucessão testamentária pode ser a título singular ou universal, ou ainda as duas ao mesmo tempo. Repito, a sucessão testamentária pode ser a título singular ou a título universal, ou ainda as duas, pode ser as duas. Tá? Muito bem. Para terminarmos aí a exposição de hoje, faltam duas questõezinhas, duas observações finais, tá? que eu preciso fazer. Primeira delas, o que significa a expressão que vários doutrinadores explicam, gosta de exame de ordem de concurso, então eu tenho que explicar também. O que significa a expressão sucessão contratual, também chamado de sucessão pactícia? O que é a sucessão contratual, também chamada de sucessão pactícia? Sucessão contratual, também chamada de sucessão pactícia. A sucessão contratual ou pactícia é a seguinte: o objeto do contrato é herança de pessoa viva. Ou seja, você faz um contrato cujo objeto desse contrato é a herança de uma pessoa ainda viva. Essa sucessão, ela é proibida. Se ela for feita, ela é nula. Está escrito aqui no chat. Sucessão contratual, também chamada de sucessão pactícia. Se ela for feita, ela será nula. Esse contrato será nulo. Por quê? Porque você não pode fazer um contrato vendendo um bem que você não recebeu de herança ainda. Se aquele seu parente está vivo, por mais doente que ele esteja, você não pode vender bens que pertencem a ele ainda porque ele está vivo, só porque você acha que ele vai morrer. Esse contrato será nulo. Será nulo. Tá? Então, tem que saber essa expressão. Isso cai em concurso, cai em exame de ordem. Tá? Sucessão contratual, também chamada de sucessão pactícia, é o contrato cujo objeto do contrato é herança de pessoa viva. Se esse contrato for feito, será nulo. Esse contrato será nulo. E um último comentário da nossa aula de hoje é a sucessão anômala, também chamada de irregular. Sucessão anômala, também chamada de irregular.
A sucessão anômala, também chamada de irregular, é a sucessão que possui regras próprias para situações peculiares. Repito, sucessão anômala ou irregular é a sucessão que possui regras próprias para situações peculiares. São situações excepcionais, tá? Excepcionais que têm regras, então, específicas, excepcionais para esse caso. É o caso do artigo 5º, coloquei aqui no chat, artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. Artigo 5º, repito, artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal, tá? Artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal? Depois dá uma lida lá em casa. Diz o seguinte: se um estrangeiro casa com uma brasileira, ou uma estrangeira casa com um brasileiro, vive no Brasil, tem imóvel no Brasil, patrimônio no Brasil, e o estrangeiro morre aqui no Brasil. Vai ser feita a divisão da herança aqui no Brasil, claro. Vai obedecer a lei brasileira, o Código Civil brasileiro, ou a lei estrangeira? É claro que a lei brasileira, o Código Civil brasileiro. Mas vem a Constituição Federal no inciso 5º, no inciso 31 do artigo 5º, e diz o seguinte: mas excepcionalmente, é possível usar a lei estrangeira. Excepcionalmente, podemos usar aqui no Brasil a lei daquele estrangeiro, desde que seja mais benéfica para o herdeiro brasileiro ou para a herdeira brasileira. Não é comum, né, gente? Claro, você vai trabalhar em 1000 inventários e provavelmente em todos você vai usar o Código Civil brasileiro ou em 999 você vai usar a lei brasileira, tá? Mas, excepcionalmente, tá? Que é muito raro de aparecer na prática, muito raro de aparecer isso na prática, de aplicar esse inciso 31 do artigo 5º da Constituição Federal na prática, no dia a dia do fórum, a gente sabe que é extremamente raro. Mas, na teoria, é possível, tá? Você poder usar a lei estrangeira, né, do estrangeiro, porque ao ser aplicada no Brasil a lei estrangeira, ela é mais benéfica para o brasileiro e para a brasileira do que o próprio Código Civil brasileiro. Muito bem, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Está aí a nossa aula de hoje, que nós começamos a matéria de direito sucessório.